Olá, hipocratianos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para discutir uma disciplina fundamental para a sua formação, sem a qual você não pode ser médico. Qual é a disciplina? Bioquímica. O professor fala que bioquímica é muito difícil, só para quem não é hipocratiano, porque para quem é, vai ser babinha. Presta atenção, essa disciplina é fundamental para você e você não pode se formar sem saber bioquímica. E o que a gente vai discutir aqui? Primeiro, vamos começar discutindo o módulo de carboidratos. E o que a gente vai discutir hoje dentro do módulo de carboidratos? Estruturas químicas e classificações dos carboidratos. Beleza? Dá uma olhada aqui. Primeira coisa importante que você não pode deixar de saber. Definição química de carboidratos. Então presta atenção. Eu vou falar duas vezes. Uma para você ouvir, outra para você refletir. E aí você vai lembrar posteriormente. Ó, definição química de carboidratos é a seguinte. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou ainda compostos químicos liberados, né, a partir de hidrólise. Tá certo? Eu vou repetir para você. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou ainda compostos que são liberados a partir de hidrólise de polímeros maiores. Tá certo isso? Então vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada, ó. Veja aqui. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou substâncias que liberam esses compostos após sofrerem hidrólise. Certo? Tá? Exemplos: glicose, frutose, galactose, sacarose. Tá? Temos mais: amido, glicogênio, ok? Mas guarda. Carboidratos são polihidroxialdeídos, ou polihidroxicetonas, ou ainda substâncias que liberam esses compostos após sofrerem hidrólise. Ok? Então vamos lá. O que mais você precisa saber? Quando a gente fala de carboidrato, a gente também fala de carbono anomérico, de hidroxila anomérica e de poder redutor dos carboidratos. Então vamos lá. Quando a gente fala de carbono anomérico, o que é? É o carbono quirálico formado a partir da ciclização M-cetal ou M-acetal. Então presta atenção aqui. Quando a gente está falando da glicose, a glicose tem como um grupo funcional característico o aldeído, né? E esse carbono que tem o grupo aldeído, ele vai acabar se ligando a uma hidroxila de um outro carbono da mesma molécula. E aí ocorre a ciclização. Então, quando é a glicose, guarda isso, é uma ciclização M-acetal. Quando é a frutose, que tem um grupo cetona, é uma ciclização M-cetal. E qual é a importância disso? Guarda isso. A glicose tem um carbono que tem o grupo aldeído. É nesse carbono que vai se ligar, ou que vai estar ligada à hidroxila anomérica. E na frutose, vai ser no carbono que tem o grupamento cetona. Por que isso é importante? Porque é esta hidroxila anomérica que está ligado ao carbono anomérico que confere o poder redutor aos carboidratos. E ela é importante porque ela sempre vai, né, participar da formação da ligação glicosídica, ok? E isso é importante por quê? Porque essa hidroxila tem poder redutor. Então dá uma olhada aqui, ó, que o poder redutor dos carboidratos está relacionado ao quê? A capacidade que a hidroxila anomérica possui, né, justamente por ser instável, de ceder o seu elétron juntamente com o próton. Beleza? Guarde isso aí, isso é importante para você. Agora dá uma olhada aqui que nós temos algumas estruturas químicas, ó, da glicose, da galactose e da frutose. E aqui eu circulei para você o carbono
anomérico da glicose, ó. Tá vendo? Tá? E esse carbono aqui está ligado à hidroxila anomérica da glicose, ó. Olha aqui, ó. Então lembra, carbono anomérico da glicose é 1, hidroxila anomérica da glicose. Agora dá uma olhada na frutose. Olha aqui, ó. Já está no carbono 2. Por que no 2? Porque era aqui que estava a cetona. Lembra, né? Que a gente falou, não tem cetona em carbono 1. Lembra disso? Muito bem. Sempre que uma ligação glicosídica for formada, haverá a participação de pelo menos uma hidroxila anomérica, podendo haver a participação de duas, como no caso aqui, ó, da sacarose. Sacarose. Então, a sacarose, por exemplo, é um carboidrato que, quando é formado, né, um disacarídeo, não tem mais hidroxila anomérica. E isso faz com que ela não tenha poder redutor. Tá? E não é à toa que a sacarose é muito usada na produção de medicamentos, como, por exemplo, xarope, justamente porque não tem essa característica redutora. Agora, dá uma olhada aqui, ó, a lactose. Lactose, ó, um disacarídeo formado pela ligação da glicose mais galactose. Lembra que a sacarose é glicose mais frutose. A lactose é um disacarídeo muito importante para você que faz medicina, porque você já ouviu falar de pacientes que têm intolerância à lactose. Por quê? Ele não produz uma enzima que digere, que degrada a lactose. E dá uma olhada aqui, ó, né? Eu tenho a ligação aqui, ó, e essa ligação entre carboidratos é chamada de ligação glicosídica. E para ela ser formada, precisa da participação de pelo menos uma hidroxila anomérica. Beleza? Outra coisa importante, os carboidratos que são biologicamente utilizados são isômeros do tipo D, não do tipo L. Lembra? Isomeria, né? São compostos químicos que possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas químicas diferentes. Então aqui a gente usa o D. Por isso que toda vez que você for ver um soro glicosado, vai estar identificado lá a D-glicose. Beleza? Vamos embora. Muito bem. Classificação dos carboidratos de acordo com o número de carbonos. Então presta atenção. A gente tem critérios para classificar os carboidratos. Um deles é o número de carbono. E aqui está fácil para nós. Se o carboidrato tiver 3 carbonos, triose. 4 carbonos, tetrose. 5 carbonos, pentose. 6 carbonos, hexose. Tranquilo, não tem erro. Vamos para o próximo critério, tá? Classificação dos carboidratos de acordo com o grupo funcional. Lembra que eu disse para você, glicose tem grupo funcional aldeído, frutose tem grupo funcional cetona. Também está muito fácil aqui, ó. Glicose aldeído, então é uma aldose. O sufixo -ose geralmente quer dizer duas coisas. Ou que se trata de um carboidrato, ou a gente está falando de uma determinada doença. Então, glicose, frutose, galactose, sacarose, carboidrato. Micose, escoliose, doença. Nesse contexto nosso da bioquímica, nós vamos falar geralmente, né, no sentido de carboidrato, beleza? Então vamos nessa. Frutose, cetona. Se tem cetona, é uma cetose, certo? Beleza? Vamos para mais um critério de classificação dos carboidratos. Classificação dos carboidratos de acordo com o número de moléculas que compõem, né, os carboidratos ou de acordo com a hidrólise. Presta atenção. Eu tenho monossacarídeos. Monossacarídeos são as menores moléculas de carboidratos que existem, tá? Então, essas moléculas, elas não vão sofrer hidrólise porque elas não estão fazendo ligações glicosídicas com outros carboidratos, tá? A ideia geral é o seguinte, né? Imagine que uma parede de tijolos, tá? Então você tem uma parede que é um polímero de tijolos. Quem que é o monossacarídeo? É um único tijolo, então é uma unidade inteira, tá certo? Os menores. Exemplos, glicose, frutose, galactose, ok? Agora dá uma olhada aqui, disacarídeos. Disacarídeos são carboidratos formados por 2 monossacarídeos. Logo, eu consigo quebrar a ligação glicosídica. E ao quebrar essa ligação glicosídica, eu vou liberar então os 2 monossacarídeos que constituem
essa molécula. Então presta atenção. Quando for sacarose, guarda, ó, hipocratiano, guarda isso. Isso é importante. Acredite em mim. Vão te cobrar. Senhor, como é que o senhor sabe? Porque eu dou aula de bioquímica e eu faço avaliações. Então, olha só, sacarose é um disacarídeo formado por uma glicose ligada a uma frutose. A lactose é um disacarídeo formado por uma glicose ligada a uma galactose. E a maltose é um disacarídeo formado por uma glicose ligada a outra glicose. Entendeu? Guarda isso, isso é importante. Também temos oligosacarídeos, que são moléculas de carboidratos, né, que contêm mais de 2 monossacarídeos e menos de 10. Então são as dextrinas. As dextrinas a gente obtém principalmente a partir da digestão do amido, tá certo? E os polissacarídeos, tá? Aqui, ó, guarda, tá? Eu coloquei amido e glicogênio e você poderia incluir aí a celulose, tá? Mas a celulose a gente não digere, a gente não metaboliza, a gente não utiliza. Por isso, vamos falar muito mais de amido e glicogênio, beleza? Vamos que vamos. Dá uma olhada aqui, ó. Classificação dos carboidratos de acordo com o número de monossacarídeos liberados. Então, ó, você tem aqui, ó, os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose. Você tem aqui os disacarídeos, ó, né? Sacarose, lactose. E aqui, ó, você tem aqui os polissacarídeos, ó, celulose, amido e glicogênio, como a gente já havia falado, beleza? Então vamos lá. Ligação glicosídica. Lembra? Ligação glicosídica é uma ligação química formada entre moléculas de carboidratos e que há pelo menos a participação de uma hidroxila anomérica para que ela possa ser formada. Beleza? Vamos lá. Dá uma olhada aí na definição, ó. Ligação covalente resultante da reação de condensação entre uma molécula de um carboidrato com um grupo álcool, que pode ser do outro carboidrato. Professor, álcool? Sim, quando eu tenho hidroxila ligada a um carbono, né, que faz 4 ligações, e uma das ligações é com H, lembra que isso é um grupo funcional álcool. Beleza? Show de bola? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, D-glicose. Lembra que esse aqui é o carbono anomérico, é o 1. A hidroxila anomérica. Aqui é outra glicose. Lembra que aqui, né, é o carbono 1, hidroxila anomérica. Tá? Então dá uma olhada aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso, nós vamos formar a maltose. Lembra que maltose é um disacarídeo formado a partir da ligação de uma glicose com outra glicose. E aí vai ter que ter a ligação glicosídica. Presta atenção que na maltose só há a participação de uma hidroxila anomérica, que é a do carbono 1 dessa glicose aqui, ó. Porque dessa glicose, olha, a hidroxila anomérica está livre, porque a hidroxila que foi utilizada para formar a ligação foi a do carbono 4, a hidroxila alcoólica. E aqui eu tenho então a ligação glicosídica. Presta atenção aqui, ó. E é essa ligação que é quebrada na hora da digestão. Por exemplo, a maltase vai inserir uma molécula de água aqui para quebrar essa ligação e liberar as glicoses. E se fosse a lactose? Seria a lactase. Mas, professor, e se não produzir adequadamente a lactase? Não digere a lactose, acumula no intestino, isso aumenta e muda a pressão osmótica, acaba retendo água, aí o paciente vai ter diarreia. Beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Como é que ocorre a hidrólise? Ó, eu tenho aqui, né, um disacarídeo, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui a ligação glicosídica. Lembra? Eu tinha uma hidroxila antes, eu tinha hidroxila aqui, liberei água para formar essa ligação. Agora, você está percebendo que a molécula de água ela vai atacar essa ligação, claro, com a participação de uma enzima, que nós vamos discutir daqui a pouco o que é uma enzima, tá certo? Que é um catalisador biológico. A partir da entrada da molécula de água, ocorre a quebra dessa ligação glicosídica, ó. Tá vendo? OH aqui. Lembra que aqui já tinha um oxigênio, ó, recebeu um hidrogênio.
né? E aqui, ó, outra hidroxila, né? Então, ó, se você preferir, ficou esse oxigênio com essa molécula e um hidrogênio da água. E aqui veio o OH da água. Então, hidrogênio mais OH, água. Beleza? Show de bola! O que a gente viu nessa aula e você não pode esquecer? Presta atenção. Definição química dos carboidratos. As estruturas químicas dos carboidratos. O poder redutor dos carboidratos. Critérios para classificarmos os carboidratos. Lembra? Número de carbonos, grupo funcional, né? Número de monossacarídeos liberados após a hidrólise. E a formação da ligação glicosídica, assim como a quebra da ligação glicosídica. Aqui são as referências que foram utilizadas para a produção dessa aula. Caso você queira pesquisar um pouco mais, vejo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais.